Eu não vou bater palma como teste. Ok. Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de mistérios. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre Alyssa Au. Lisa Au, de 19 anos de idade, desapareceu no dia 20 de janeiro de 1982. Ela vivia com os pais em Oahu, no Havaí, e trabalhava como cabeleireira na região de Kailua. Naquele dia em que ela desapareceu, estava chovendo muito e parte da estrada estava alagada. Mesmo assim, ela saiu do salão e se despediu dos colegas, dizendo que veria o seu namorado, Doug Holmes, na casa da irmã em Makiki. E foi isso que aconteceu. Ela foi até a casa da irmã, viu o namorado, os três jantaram juntos e depois disso ela voltou para casa, mas infelizmente ela nunca chegou em casa. No dia seguinte, quando os pais dela perceberam que ela não tinha voltado para casa naquela noite, eles telefonaram para a polícia e também para o namorado dela, o Doug, que vivia em um dormitório de uma universidade a alguns quilômetros dali. Então ele conseguiu responder o chamado até mais rápido do que a polícia. Ele disse que não sabia onde ela estava e se ofereceu para procurar por ela nas estradas entre a casa da irmã e a casa dos pais. Talvez ela tenha se acidentado, talvez ela tenha furado um pneu e decidiu dormir no carro, alguma coisa assim, né? Muitas coisas podem ter acontecido que simplesmente fizeram ela parar na beira da estrada. Bom, um tempinho mais tarde, o Doug encontrou o carro da Alyssa. Estava estacionado na avenida Maunawili. A janela do motorista estava aberta e havia muita água no chão do carro, provavelmente por causa da chuva no dia anterior, né? Toda a estrada estava bem alagada. Mas a bolsa da Alyssa ainda estava no banco do passageiro e estava seca, ou seja, se ela saiu do carro, em algum momento ela não levou a bolsa. Dentro dela estava sua carteira, chaves e documentos, com exceção da carteira de motorista. A carteira de motorista dela não estava na bolsa e não estava no carro. O Doug chamou a polícia e pediu que uma busca fosse feita em todo o veículo. O policial que o atendeu relatou que o Doug tinha arranhões no rosto, mas ele parecia bem preocupado com a namorada, ele estava fazendo todas as perguntas. Estava preocupado, ele queria saber o que tinha acontecido e estava apressando o policial. Esse policial então fez uma revista completa pelo carro, determinou que não havia quase nenhuma evidência e que parecia até que as impressões digitais tinham sido apagadas do volante, do painel e das portas do carro. No dia seguinte, toda a família já estava mobilizada procurando pela Alyssa. Eles imprimiram panfletos e procuravam por ela em toda a extensão da avenida em que o carro foi encontrado. 10 dias depois, no dia 31 de janeiro de 1982, o corpo da Alyssa Au foi encontrado. Ela estava nua e a causa da morte não pôde ser determinada. E, infelizmente, isso foi tudo que eles publicaram sobre o corpo e como ele foi encontrado. Eles nunca deram nenhum detalhe para a mídia, nunca foi revelado como ela estava, qual estado em que ela estava quando foi encontrada. O detetive responsável pelo caso se chamava Burt Cornell. De acordo com ele, poucos dias depois de encontrar o corpo, ele já tinha um suspeito. Um policial que teve o seu nome mantido em sigilo, e a gente já vai falar do porquê. Fazia sentido porque a carteira de motorista dela estava desaparecida, então muitas pessoas acreditavam que ela foi parada por um policial que pediu pelo documento da carteira de motorista e pediu que ela o acompanhasse até a viatura e assim a sequestrou e a matou. E só essa informação, essa pequena teoria que foi publicada já foi o suficiente para causar muita revolta no público. Mulheres jovens estavam com medo de sair à noite e agora também pensando que não poderiam confiar na polícia, né? Não poderiam confiar em policiais se precisassem de ajuda. Durante um ano, o detetive Cornell tentou fazer esse colega ir a julgamento, mas não foi possível por falta de evidências. Eles realmente apontaram para um policial e falaram, foi ele, mas além do fato da carteira de motorista dela ter desaparecido, eles não tinham nenhuma evidência. Com o tempo, toda essa teoria mudou. Foi descoberto que a Alyssa, ela perdeu a sua carteira de motorista horas antes de desaparecer. Na verdade, ela foi a um mercado antes de ir jantar na casa da irmã. Ela mostrou a sua carteira de motorista para comprovar a sua identidade e usou um cheque para pagar pelas compras. E foi isso. Ela deixou a carteira de identidade no balcão da caixa registradora. Era só os primeiros policiais terem ido até o mercado onde ela comprou bebidas e comidas antes de ir para casa da irmã. E lá estaria a carteira de identidade dela. Estava lá esse tempo todo.
Outra pessoa com quem ninguém falou até aquele momento, mais de 1 ano depois do crime, foi o porteiro do prédio onde a irmã da Lisa vivia. E sim, ele se lembrava bem daquela noite, mas ninguém nem pensou em questionar o porteiro do prédio. Bom, ele disse que viu o casal Lisa e Doug brigando naquela noite e que eles saíram do estacionamento em carros separados. Doug Holmes concordou em fazer 2 testes de detector de mentiras e ele falhou 2 vezes. Ou seja, a máquina indicava que ele mentiu. Porém, quando questionado se ele se sentia culpado pelo que aconteceu com a Lisa, ele disse que sim e o detector indicou que ele estava dizendo a verdade. Ou seja, ele se sentia culpado porque os dois discutiram e foram embora em carros separados, naquela chuva horrorosa, naquela enchente horrorosa, e ele não a levou pra casa. Ele planejava levá-la pra casa, mas eles brigaram, discutiram e ele deixou que ela fosse sozinha e ele meio que se culpa por isso. Pelo menos essa foi a explicação que ele deu pro detector de mentiras ter indicado isso. Mas é claro, isso também podia ser mentira. Isso ficou bem confuso, eu espero que tenha dado pra entender. Outra testemunha que surgiu foi uma mulher que entregava jornais na madrugada do dia em que a Lisa desapareceu. Entregava jornais, então ela saía tipo às 3 da manhã. Ela se lembrava de ver um homem dirigindo com uma mulher no banco do passageiro, de ter ficado bem assustada quando o carro fez uma curva e a mulher simplesmente caiu pra frente, tipo, totalmente relaxada, caiu com a cabeça pra frente, como se estivesse dormindo, como se estivesse desmaiada, e por isso ela alertou a polícia naquela madrugada. Essa mulher, ela também acredita ter visto o rosto do motorista voltando sozinho, mas ela não tem muita certeza, até porque, né, um carro em movimento no meio da noite, você simplesmente não consegue ver detalhes. Mas essa moça, como eu disse, ela alertou a polícia naquela madrugada, nunca teve uma resposta, e ela também não tem certeza se a moça que ela viu no carro era a Lisa. Ela meio que conectou os 2 casos quando tudo veio a público. Um policial que estava cuidando do tráfego naquela avenida durante aquela noite por causa da chuva e do risco de enchente disse que não se lembrava de ver o carro da Lisa estacionado lá, até porque em algum ponto a enchente estava bem grande e ele estava avisando motoristas para não pararem o carro no meio da estrada porque poderia ser arrastado para algum lugar aleatório. O que indica que o carro pode ter sido deixado lá naquela manhã, o carro da Lisa, e não que ela parou lá e foi tirada do carro à força, mas sim que alguém levou o carro dela até lá e deixou lá e limpou as impressões digitais, então porque se todas as impressões digitais do volante e da porta foram limpas, né, faz sentido que o carro tenha sido abandonado lá pelo assassino, né. Bom, 3 anos depois do crime, um novo detetive revisou o caso e declarou que não é possível determinar que foi um policial que assaltou a Lisa. Não tem evidências de que, foi um policial. Mas também não tinha nada de concreto que indicasse que foi o namorado dela o culpado no crime. Então eles definiram que para prender alguém, eles precisariam de evidências concretas. Precisariam de DNA, de testemunhas, talvez vídeos ou até recibos, o mínimo que indicasse, não, esse homem a sequestrou, deixou o carro dela no meio da estrada. Ou essa mulher, pode ter sido uma mulher, a gente não sabe como o corpo dela foi encontrado. Tá tudo bem aberto porque polícia não publicou muita coisa, então mais ou menos 3 anos depois do assassinato, eles decidiram exumar o corpo da Lisa e o que eles descobriram foi bem revoltante. O corpo dela nunca foi examinado. Não houve necrópsia. Ela foi enterrada ainda suja de lama e água da chuva. O corpo não foi examinado, o corpo não foi lavado, nada. Eles só identificaram a identidade dela e a enterraram. Depois de exumarem o corpo, ele foi examinado, limpo, mas, mais uma vez, nada foi determinado, as informações que foram coletadas não foram publicadas. Anos depois, outros peritos e médicos se ofereceram para examinar os ossos e, acreditem ou não, não se sabe onde estão todos os ossos dela. Eles perderam o crânio e a mandíbula da Lisa. A polícia declarou que o crânio e a mandíbula foram enterrados novamente, junto com o resto do corpo. Mas a família acredita que não. A família acha que o crânio e a mandíbula foram mantidos em laboratório para continuar sendo examinados. E o resto do corpo foi enterrado, o que soa estranho, né? Mas não sei.
Atualmente eles estão tentando exumar o corpo de novo para ver se o crânio está realmente lá ou não e fazer novos exames no esqueleto. Os pais da Lisa infelizmente faleceram sem nunca saber o que aconteceu com a filha. Doug Holmes se mudou para a Austrália, onde ele trabalha com investimentos agora, e ele continua insistindo que não teve nada a ver com o assassinato dela, mas essas são todas as informações que eu encontrei, pessoal. Esse mês, janeiro de 2021, vai fazer 40 anos que a Lisa faleceu e ainda não sabemos o que realmente aconteceu com ela. E é isso, pessoal. Essa é a história de hoje. Como sempre, muito obrigada por assistir até aqui. Muito obrigada por deixar o seu like, deixar o seu comentário e por se inscrever no meu canal. Muito obrigada, Tamires Rocha Vidigal, Tami ELFBR e Osh Menina Prendada por serem membros do meu canal. Obrigada, pessoal. Se você que tá assistindo gostaria de ser membro, clica no botãozinho aqui embaixo. Você também pode clicar no coraçãozinho pra me dar uma gorjeta, um valeu. Ou você pode simplesmente clicar aqui no meu canal de vlogs e me dar apoio lá também. Como sempre, muito obrigada, de verdade, por assistir o vídeo até o fim. Tchau!